Eu queria avisar uma coisa. Está acontecendo um movimento na América Latina, promovido pelo Foro de São Paulo, que continua ativo com todas as suas ideias criminosas, de um levante na América Latina, de esquerda, comunista. Vocês já viram o vídeo que está rolando aí das Farc, de dissidentes das Farc ameaçando o Brasil, citando o nome do presidente do Brasil, as pessoas de direita da América Latina, e eles estão distribuindo uns panfletos nas cidades, estão distribuindo uns panfletos aí no meu estado do Espírito Santo, muita gente já recebeu, sabe, de políticos ligados ao PT, a toda essa esquerda. Eles vão fazer um grande movimento de rua, estão convocando o povo, os black blockers mascarados, vão botar fogo em patrimônio público, vão queimar pneu, vão atacar pessoas e vão atacar, a estratégia é atacar mulheres, atacar crianças e tal, para poder culpar o presidente da República, sabe? Pessoas dizendo que são de direita, pessoas dizendo que são a serviço do presidente da República, do presidente Bolsonaro, para tentar confundir a sociedade. Então preste atenção, divulgue esses vídeos, esse vídeo das Farc precisa ser divulgado e todos nós precisamos estar muito alertas. Não vamos perder a esperança, vamos continuar lutando. Se eles não estão respeitando o resultado das ruas, de uma maioria absoluta que não os quer, sabe, que os rejeitou, eles não vão voltar mais ao poder, eles querem o ataque, o confronto de todo jeito, só que eles são minoria. Agora, se isso não der jeito, a Constituição tem um artigo lá que pode ser revocado. As Forças Armadas desse país estão prestando atenção e devem prestar atenção, não pode ficar de fora, de olho nessa gente criminosa que roubou o Brasil, distribuiu o suor do brasileiro com esse monte de marginais da América Latina e agora esse grande movimento. Ei, cadê os ambientalistas? Cadê os ecochatos, sabe? Eles foram derramar óleo na frente do Palácio do Planalto. Essas coisas que estão acontecendo nas praias, o óleo derramado, é culpa do presidente da República? É culpa dos brasileiros que são patriotas, verde e amarelo? Não, veio lá da Venezuela, de Maduro. E eu não duvido nada que tenha sido uma coisa armada. Onde estão os senhores ambientalistas? Onde estão as senhoras ambientalistas? Onde estão vocês com os seus discursos mentirosos, sabe? Oportunistas? Onde estão vocês? Vocês desaparecem, não é? Vocês desaparecem e agora é fácil botar a culpa no governo federal. Nós estamos todo mundo de olho em vocês, não tem mais ninguém idiota. Então, gente, preste atenção, sabe? Preste atenção. E cada ambientalista que você encontrar nas redes sociais ou encontrar no meio da rua, olha no olho, sabe? Desses brincalhões e pergunte onde é que estão vocês. E agora eu vejo os governadores do Nordeste fazendo pantomima. Olha, eu disse, se já tivesse tirado o Bolsa Família das prefeituras e colocado na Caixa Econômica para tirar a força desses prefeitos, a força desses governadores do Nordeste, eles já teriam baixado a bola. É hora de fazer isso, é hora de nós nos mantermos firmes. Posso discordar, você também discorda, vamos discordar uns dos outros, mas nunca nos dividir, porque senão essa canalhada vai voltar para poder acabar com o restinho que ainda sobra nesse país. Deus acima de todos, um beijo no coração de vocês. Eu acabo de ler um texto escrito pelo meu nobre amigo, irmão Samuel Ribeiro, muito verdadeiro, dizendo que enquanto o Brasil festeja ou outros choram a festa do Maracanã e fica envolvido com flamenguistas e anti-flamenguistas. Eu sou flamenguista, comemorei a vitória sobre o Grêmio, que é um grande clube. Mas enquanto os anti-flamenguistas e os flamenguistas ainda estão saboreando ou estão fazendo gracinha e piada nas redes sociais, é verdade, o Supremo Tribunal Federal age. É como se o povo tivesse envolvido recebendo pão e circo, e eles vão dizendo que bandido não é muito bandido, que assaltante de dinheiro público não é tão assim como se fala, sabe? Que estuprador, que molestador, que pedófilo, sabe? Que assaltante de banco, espancador de mulheres, sabe? Não é tão assim, e que eles podem estar soltos, sim. E vai avançando o placar. O que nós temos que fazer, tudo bem, já postamos as coisas do Flamengo, tudo bem, quem é anti-Flamengo já deu lá o seu palpite também, mas agora vamos focar mesmo nas redes sociais e cumprir o nosso papel com o Brasil. É muito importante esse momento da nossa reação, porque 11 indivíduos, tão somente, não pode cuspir numa nação de 210 milhões de brasileiros e botar essa enxurrada de bandido na rua. Pelo amor de Deus, vamos agir.
Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, em todo o país do mundo civilizado, a prisão de um réu condenado por um crime é cumprida em primeira instância, ou seja, após a sentença de condenação pelo juiz de primeira instância. Portanto, aqui no Brasil, essa discussão de prisão após segunda instância ou após o trânsito em julgado da sentença deve ser superada, porque nós não podemos aceitar essa interpretação média que o Supremo Tribunal Federal está querendo dar para considerar que então a prisão só seria possível após o julgamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou seja, após a terceira instância. Isso não existe. Isso é para confirmar que o Brasil é um país da impunidade. Nós, população brasileira, não aceitamos isso. Temos que lutar, temos que nos manifestar contra isso. Isso é um retrocesso que só existe no Brasil. Até quando nós vamos continuar aceitando esses retrocessos jurídicos por conta dos vilões que estão nos poderes constituídos? Esses bandidos que não fazem nada em prol da sociedade brasileira, somente pensam neles mesmos, no próprio umbigo, porque os poderes constituídos estão infestados de criminosos. Portanto, se o Supremo Federal interpretar de forma equivocada que a prisão de um condenado só pode se dar após a terceira instância, esse Brasil não pode ficar quieto, não podemos aceitar isso. Porque se o Supremo Tribunal interpretar dessa forma, vai ser a vitória dos criminosos, dos bandidos, entendeu? É impossível aceitarmos isso. Imagine só um réu confesso, condenado no tribunal de júri, por exemplo, depois de muito tempo para ser julgado, é julgado pelo tribunal do júri e sai do tribunal condenado, solto, a família lá assistindo o julgamento, entendeu? Com seu ente querido morto pelo réu, e aí assiste o julgamento, o cara é condenado e sai solto. Ou seja, não vai ser preso nunca. É isso mesmo que vocês querem? É isso que a população brasileira vai aceitar? Não, pessoal. Outra coisa, essa história de que o Congresso vai passar emenda constitucional para mudar o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém poderá ser culpado, somente poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, isso não vai mudar, porque isso é cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, não pode ser mudado isso, entendeu? Agora acontece o seguinte, ser considerado culpado não é o mesmo que poder ser preso em decorrência de uma sentença penal condenatória, entendeu? Basta ver nos Estados Unidos, por exemplo, o julgamento do O.J. Simpson, que era um jogador de futebol americano, famoso, que matou a sua esposa e uma outra pessoa num crime bárbaro. O cara foi preso na investigação policial. Ele ficou preso durante todo o julgamento. E depois ele foi absolvido. Acontece que ele foi absolvido porque existia uma tese ali que seria erro da polícia e que a polícia teria errado porque ele era negro. Só que isso, com o tempo, foi provado que era falácia, que era mentira. E mesmo ele ter sido absolvido, durante o julgamento ele ficou preso. E daí? Após a soltura dele, a sociedade não aceitou. Ele passou a ser uma pessoa
não quista pela sociedade, tanto que ele acabou com a vida dele, ele acabou se mudando da Califórnia para a Flórida, e lá, depois de muitos anos, ele foi condenado por roubo e sequestro. Hoje ele cumpre pena de 33 anos em cadeia nos Estados Unidos, apesar de ser uma pessoa rica e famosa. Isso sim é justiça, porque mesmo que a justiça não condene, a sociedade condena. E a sociedade, a voz do povo é a voz de Deus. E nós queremos que a prisão seja considerada possível após a segunda instância. É isso, pessoal. Dia 3 de novembro, todos na rua, para podermos nos manifestar contra esse absurdo que o Supremo Tribunal Federal está querendo fazer contra a população brasileira. Vamos todos lá, pessoal. Não vamos aceitar isso. Abraço a todos.